Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, o seu joinha, compartilhe essa mensagem e ative o sininho para receber todas as notificações. O tema do nosso devocional hoje é por que o ser humano tem se tornado cada vez mais exibicionista. Quero tratar desse tema em três esferas: na esfera espiritual, na esfera cultural e na esfera psicológica. 1 Coríntios 3,16 diz assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Paulo tem um grande desafio aqui na igreja de Coríntios, já que se tratava de um povo que dava muita vazão para a promiscuidade, sensualidade e a perversão. Eram obstinados pelo prazer e não mediam esforços para se satisfazerem. E o instrumento de toda essa decadência era e é até hoje o corpo, o maior símbolo de desejo. Satanás precisa de um corpo para se manifestar, e quando encontra a guarita, ele o usa para seus mais perversos planos. Deus também quer o corpo para purificá-lo, santificá-lo e usá-lo para a sua glória e sua vontade. Agora você sabe por que temos andado por becos escuros e estreitos quando o assunto é santidade do nosso corpo. Veremos agora esse assunto dentro das três esferas e vamos começar pela primeira delas, que é a esfera espiritual. Espiritualmente, não se trata de algo recente, pelo contrário, você vai perceber que essa luta, ela vai começar lá no Jardim do Éden. A queda do homem traz um orgulho imediato, e esse orgulho instala no ser humano um desejo impetuoso de ser visto, o que podemos chamar de em seu grau máximo de efeito da vaidade extrema. Em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1 diz: Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Aqui Paulo está dizendo: viveremos tempos trabalhosos. E esses tempos que sobrevirão, eles trazem essa lista de, de decadência do homem. Então o homem se torna amante de si mesmo, avarento, presunçoso, soberbo, blasfemo, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores. Você vê que a lista ela é grande. E essa lista, ela demonstra um ser humano que dá mais vazão para si mesmo do que para Deus. Todas as vezes que essa vazão aumenta, mais esse ser humano ele quer se exibir. Ele tem essa necessidade. Eu acredito que aqui nesse texto, o que mais demonstra o que nós estamos falando é que nos últimos tempos sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Ou seja,
a minha promiscuidade, a avareza, o meu pecado é um pecado aonde o instrumento desse pecado sou eu mesmo. Então é comigo que eu me perco, é comigo que eu tropeço, é comigo que eu erro. É como se os olhos do homem já não conseguissem olhar para mais nada que não fosse ele. Tudo que ele vê é um espelho enorme diante dele. Olha o que também diz aqui em Mateus capítulo 6, versículo 1. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Você vê que o desejo de ser visto pelos homens, isso não agrada a Deus. Todo momento, as pessoas acabam se mostrando, acabam fazendo tudo para chamar a atenção dos homens. O jeito que anda, o jeito que fala, o jeito que se veste, o jeito que se porta, os assuntos, tudo para ser visto pelos homens. E aqui nessa passagem de Mateus capítulo 6, é a passagem onde um pouquinho mais para frente, Jesus vai falar: "Você quer falar com o seu pai? Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o seu pai que está em secreto." Jesus está nos ensinando a ter uma vida simples diante dos homens, mas uma vida regalada diante de Deus. Quando aquela porta fechar, aí você vai abrir o teu coração, aí você vai se mostrar, mas você vai se mostrar para Deus. Você vai se revelar diante de Deus, mas diante dos homens, uma vida simples, uma vida tranquila, uma vida humilde, uma vida simplória. Mas quando a porta abre, aí que o ser humano tem se mostrado com extravagância. Então é nítido que aqui o Senhor está dizendo: olha, essas pessoas não terão galardão junto do Pai. E para a gente poder prosseguir, 1 João capítulo 2, versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A busca por uma beleza eterna, procedimentos, técnicas, tudo isso para retardar algo inevitável, como se o ser humano quisesse ser jovem para sempre. Com isso também vemos o crescimento da imaturidade. Então, dentro dessa esfera espiritual, já deu para entender que ser um exibicionista é um verdadeiro tiro no pé. É viver algo achando que você vai estar chamando a atenção de uma maneira boa, mas através da palavra você está percebendo que Deus está olhando para mim, para você, e se estamos nesse ato de exibição, nós estamos sendo reprovados pelo Senhor. Pensa em tudo isso que você está ouvindo. E olha na sua janela, olha na rua, vê se infelizmente não é isso que estamos vivendo a cada dia. Amanhã abordaremos esse tema na segunda esfera, na esfera cultural. Se esse tema te interessa, não perca o próximo capítulo. Deus te abençoe e até o próximo devocional.